Olá, sejam bem-vindos no terceiro vídeo da nossa série Música na Igreja. Para entendermos a aplicação do cântico litúrgico na missa, nós precisamos também entender que estamos num tempo litúrgico. Exatamente, Valmir. A Igreja dividiu a reflexão do memorial do mistério de Cristo dentro do ano litúrgico. Dentro dos 12 meses refletimos estes tempos litúrgicos. Vamos falar um pouquinho do primeiro tempo litúrgico aqui, o tempo do Advento. O Advento é o tempo onde nós esperamos a solenidade do Natal. É um tempo onde meditamos na vinda de Jesus, a vinda e nascimento do menino Jesus, mas também refletimos na segunda vinda que está por vir. Para escolhermos o canto litúrgico neste tempo, precisamos adentrar nesta espiritualidade. E a palavra é moderação. Moderação é alegria moderada, Estamos esperando, estamos num tempo de purificação, E precisamos adequadamente inserir a canção para este tempo. Tempo de Natal é tempo de alegria, tempo de fé, tempo de acolhimento. Eis que um menino nos foi dado, nós acolhemos a nossa razão de ser, Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso os nossos cânticos nesse tempo precisam ter essa alegria, essa fé, esse desejo de acolher as pessoas, o desejo de fazer o bem. Tempo da Quaresma. Este tempo, a Igreja medita os 40 dias que Jesus jejuou e se penitenciou no deserto. Por isso, a espiritualidade para este tempo é de conversão, de penitência, jejum, oração. Escolha sempre cantos mais introspectivos, enquanto que a postura do Ministério de Música deve ser moderada. Os instrumentos, a animação mais moderadas. Cada comunidade terá a sua realidade. Umas talvez assumam um simples violão, outras até permaneçam com todos os instrumentos, mas que, acima de tudo, dentro do tempo litúrgico da Quaresma, estejam todos imbuídos neste tempo de conversão e penitência. Ainda dentro desse tempo que a Jaque abordou, o Tríduo Pascal. Um pequeno tempo, mas importantíssimo dentro do ano litúrgico. São 3 dias em que celebramos o mistério da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E então vem o tempo pascal. São 50 dias de celebração, de fazer com que a esperança no nosso interior cresça muito mais. A nossa esperança de vida eterna. E, enfim, o tempo comum. Um tempo onde contemplamos os mistérios de Deus na sua plenitude. É um tempo de colocarmos em prática também os ensinamentos que vamos recebendo ao decorrer do ano litúrgico. Por isso, a perseverança, a constância, a caminhada é a espiritualidade necessária para os cantos escolhidos. Também em consonância com a liturgia do dia. Com o ano litúrgico, a gente sabendo do tempo litúrgico que a gente está vivendo, ficou mais fácil, Jaque, de escolher os cânticos. Com certeza, é o ponto de partida, Saberemos o tipo de espiritualidade que precisa ter dentro daquela canção, para ela ser utilizada dentro do rito. Sim, é interessante que eu não tinha pensado. A gente às vezes escolhe, conforme a gente acha que tem que ser, não, essa aqui é mais alegre para cântico de entrada, não é verdade? É verdade. A gente geralmente escolhe assim. Sim. Essa é mais alegre, tem que ser cântico de entrada. Alguns lugares, por exemplo, o santo, as pessoas sempre cantam mais moderadamente. E outros lugares, a comunidade já tem que ser aquele santo que rebenta, Um hosana, explosivo. Mas, e agora, com esse novo sentimento aí, de moderado ou de alegria, tudo isso foi muito importante aqui para que eu possa escolher melhor agora os cânticos. Na época adequada, o cântico que é melhor conveniente. Sim, mais conveniente. E agora, por exemplo, em tempo comum, mas
em qualquer tempo a gente poderia escolher também conforme o Evangelho. Não posso, é um segundo ponto, né? Além do ano litúrgico. Não vou dizer assim que precisamos pegar um cântico com a mesma letra, a mesma mensagem do Evangelho. Mas eu estou dizendo que pelo menos o sentimento que as leituras do dia trazem, eu vejo isso com muita importância. É verdade, Valmir. Além do tempo litúrgico que estamos, a nossa canção estará inserida em unidade com a liturgia da palavra, né? Então, ler antes do início da missa as leituras, primeira e segunda, também o Evangelho, para estarmos nesta unidade da mensagem de Cristo para nós. Sim, porque depois também nós podemos ver se o Evangelho, o tema central, qual que é a palavra? É a misericórdia? Tá bom, é a alegria da ressurreição. Então, qual o cântico de entrada que nós podemos colocar? Perfeito. E o Salmo, Jaque? O Salmo nós podemos criar belas melodias, né? É um canto que constitui o rito, por isso nós não podemos alterar as letras, mas podemos colocar melodias nas estrofes, nos refrões, né? Caso não possa ser cantado, que seja recitado, né? Ou até mesmo coloque-se a melodia somente nos refrões. Mas façam-se, sim, belas melodias para o Salmo, porque isso engrandece e enobrece, sim, o ato litúrgico. Que bom que você nos acompanhou em mais um programa, mais um vídeo da série Música na Igreja. E olha, não se esqueça, se tiver dúvida, escreva-nos, porque em breve estaremos abordando os temas, as dúvidas que você nos apresentar. E como sempre, eu e a Jaque compomos mais uma canção muito especial para você. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito de Deus Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Vós que estais junto ao Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, o Divino Espírito de Deus Pai, o esplendor. Glória, glória, glória a Deus
Glória, glória a Deus nas alturas.